A paz do Senhor. No vídeo anterior, eu falei sobre uma declaração de Jesus, e Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesse vídeo eu quero refletir com os irmãos sobre Jesus, o caminho que nos leva à vida eterna. Eu vou ler alguns versículos. O primeiro que eu vou ler está em João 6:35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou ler também João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Havia uma multidão atrás de Jesus. Jesus havia multiplicado pães e peixes. Então, por esse motivo e por todos os milagres que Jesus fazia, havia uma multidão atrás dele. Só que em determinado momento ele para e ele começa a falar: Eu sou o pão da vida. Ele começa a falar de algo espiritual. Ele começa a falar da sua entrega. Ele se entregará por nós para a salvação de muitos. Através de Jesus, nós somos justificados. A palavra de Deus diz que com a entrada do pecado, o homem está separado de Deus. Mas quando Jesus se entrega na cruz, há uma reconciliação. Nós fomos justificados. Não somos justos, mas somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus começa a falar ali, eu sou o pão da vida, a multidão estava atrás de um pão natural, multiplicação de pães e peixes. Mas Jesus começa a falar de coisas espirituais. E nesse momento que ele começa a falar de coisas espirituais, há uma murmuração. Há uma murmuração até entre os discípulos do que ele está falando, né? Eles começam a murmurar. E diz a palavra que, além de murmurar, muitos deles foram embora. Quando começaram a ouvir essas palavras que eles não compreendiam, eles foram embora. E aí Jesus, vendo que até os 12 começaram a murmurar, ele deixa para esses 12 uma palavra. Eu vou ler para os irmãos. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Então Jesus pergunta para eles: Vocês também vão embora? E aí respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então ali começa a haver uma compreensão de que essa palavra, que o verbo, o Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, nos conduz à vida eterna. Através de quê, irmãos? Desse sacrifício de Jesus. Então, como que nós alcançamos, Eu já falei que é graça e misericórdia. Eu falei que é um ato que foi feito por Jesus, mas que depende de um ato nosso. E qual é a nossa parte? A nossa parte é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa parte é declarar com nossa boca que nós cremos nas promessas de uma vida eterna. Eu vou ler para os irmãos que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, como lá os seguidores que estavam atrás do pão e peixe, eles estavam esperando algo natural, material. Aí o apóstolo Paulo fala aqui: se esperamos só nessa vida, se esperamos só os benefícios que muitos estão prometendo em nome de Jesus, muitos têm usado o nome de Jesus para prometer coisas que Jesus não está de acordo com isso. Você não vai até Jesus por conta dos benefícios materiais que ele vai fazer por você. Você vai até Jesus para aceitá-lo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, crendo que ele é o pão da vida, que ele pode te dar uma vida eterna, uma vida que vai além dessa vida. Muitas vezes a gente pensa na morte e a gente pensa que a morte é o fim.
Quantas pessoas não sabem lidar com a morte? É muito triste lidar com a morte. É muito triste você ver um parente seu ir embora. É muito triste você ver um filho, um pai, uma pessoa que você ama. Mas ao mesmo tempo, quando você crê que Jesus é o pão da vida, que você crê que Ele te dá a vida eterna e que naquele grande dia nós vamos reencontrar todos que nós amamos, você tem uma esperança. Né? Há uma esperança. E aí quero pensar com os irmãos sobre o tempo em que nós vivemos, né? A Bíblia fala sobre muitos sinais. A Bíblia fala sobre sinais que viriam. Fala sobre falsos profetas. É um sinal do tempo do fim. A Bíblia fala sobre guerras, terremotos, fome, pestes. As pestes poderiam ser o que estamos vivendo hoje nessa pandemia, né? Então a Bíblia fala que no tempo do fim, quando estiver próximo o fim, se sucederia todas essas coisas. Mas a Bíblia também fala, em Mateus 24, eu vou ler aqui para vocês. Este evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então diz lá que haveria guerras, fome, pestes, falsos profetas, mas que algo seria determinante para o fim, que é o evangelho ser pregado a todas as nações. Você acha que o evangelho está sendo pregado a todas as nações? Você acha que a internet possibilita isso? Eu acho que sim. Eu acho que a internet é um meio pelo qual o evangelho está sendo pregado a todas as nações. Se o evangelho já está sendo pregado a todas as nações, como diz aqui, então virá o fim, significa que o fim está próximo. Você crê que o fim está próximo? A palavra de Deus diz que aquele dia ninguém sabe, que virá como ladrão. Ninguém pode afirmar que dia será esse, mas a palavra de Deus diz que há sinais. E eu já li os sinais para vocês. Eu quero terminar essa mensagem lendo para vocês em João 2,17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como permanecer para sempre? Crendo em Jesus. Crendo nessa vida após a morte. Crendo na ressurreição. Crendo na vida eterna. Eu termino com essa palavra, eu agradeço, eu peço que Deus conforte os corações, que Deus esclareça melhor o que eu falei em cada coração. E se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, faça isso hoje, não deixa para amanhã. Porque a palavra de Deus diz que aquele dia ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente pode não estar mais aqui, mas Deus sabe. Eu agradeço. Um abraço.